Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês, inscritos no canal Antônio Carlos de Arrucho. É um dos melhores momentos que eu sinto, é quando estou falando de Arrucho, tanto aqui na frente de uma câmera de celular, né, ou de um computador, ou também falando no físico nas ruas, né, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. Para mim, a melhor hora é essa de falar de Arrucho, né? Em todo tempo, em todo momento, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Eu queria responder duas perguntas, né? A minha irmã do Rio, né, a Cleide Maia, me perguntou sobre a respeito de um apócrifo de Adão e Eva, onde ela viu ali, né, onde Adão fala que sobre os 3 anjos que não parecia com Deus, né, verdadeiro, que havia os criado, e fala também da sua submissão a um Deus, né, que a quem eles tinham medo, né, eles tinham pavor daquele Deus. Ele está falando do Deus desse século, né, o Deus que está habitando o mundo desde que o mundo é mundo, aquele que foi precipitado, né, do céu, aquele que a Ruth diz, né, eu vi o Satanás ser jogado no chão, né, ser expulso do céu, eu vi ele cair na terra como um raio. É esse que chega aqui primeiro, né, do que todas as coisas. É o que mesmo levou Eva ali para o pecado, né, e leva também Adão. E esse Deus, né, que tem cegado o entendimento de todas as pessoas, esse é o Deus que tem governado tudo o planeta Terra e feito que todo mundo, né, 99,9% de toda a humanidade, adore Ele. E esse é o Deus que Adão se referia a Ele ali nos seus apócrifos, né? Ao Deus a quem ele servia, numa submissão com muito medo, né, e pavor. Esse é o Deus que tem, sabe, regido, que tem dominado toda a terra através do seu domínio, né? O seu império do medo, o império do caos, do terror, da mentira, do engano. O grande pai da mentira fala de Arrucho, o Deus morto, o Deus cruz, o Deus estrela, o próprio que está nos tempos de pedra, que tem feito as leis, que é falado no esporte, falado na música, no teatro, no cinema, é falado nas escolas, é falado por todas as pessoas, né, em casa, por todas as famílias. É esse Deus que entra ali através do pecado de Eva, né, e que ela come ali do fruto, da ciência do bem e do mal. Quando Yahweh diz, né, certamente se você comer, certamente morrereis. Yahweh não dizia fisicamente que ela ia morrer, né, porque ali o homem e a mulher, eles recebeu ali um corpo imortal, era um corpo glorificado, não esse corpo animal, esse corpo morte, né, que o próprio Shaul chega a falar dele, né, quem me livrar do corpo dessa morte? A Bíblia está repleta falando sobre morte, né, o salário do pecado é a morte. Há caminhos que os olhos do homem parecem ser bons, mas o final dele é morte, falando desse Deus morte, né? A morte é um ser, para quem não acredita, ele é um ser. E a morte deu os seus mortos, né? Há um lago de fogo preparado para a morte do inferno, né? Onde a morte foi julgada. Então toda a Bíblia, né, que contém 90% de contradições e poucas verdades, é por isso que a Rocha diz, né? Examinai-vos a Escritura e cuidai-vos vós de que nela testifica de mim, se ela fosse 100% correta, se ela fosse 100% sagrada, 100%, sabe, eficiente de verdade, e a Rocha não tinha cuidado de nos dizer essas tais coisas. Examinar a Escritura, examinar é você examinar cuidadosamente como um médico examina o seu paciente. Então, se ela fosse 100%, tanto a Almeida corrigida, a Revista corrigida, tanto a Bíblia Católica, judaizada, toda ela foi traduzida para o latim para te enganar, para, sabe, fazer com que nós ficássemos enganados. Antes de eu começar esse vídeo hoje, mais uma vez falando de Maria, de José, de Eva, de Adão e Eva, eu tenho uma bomba muito forte que se encontra na Bíblia do Almeida, revista corrigida, atualizada, revisada, que se encontra em todas as Bíblias católicas, todas as Bíblias judaizadas, a mesma Bíblia, uma versão verdadeira, né, de uma história que estava ali, que eu garimpei, falando, sabe, do povo que aqui vivia, e falando de um povo, falando do Israel da ONU, da Jerusalém da ONU, aquela que se encontra lá naquele lugar seco,
e desse povo que entrou aqui atrás dos pergaminhos sagrados, atrás da arca do concerto, atrás de tudo aquilo que pertencia a Yahweh, e que eu garanto que você já leu essa história por várias vezes e você não tinha a consciência do que ela queria dizer. As pessoas que aqui vêm roubar tudo do povo, uma coisa também que elas sabem, e essas pessoas elas sabem o nome do nosso Salvador, Criador, Yahweh. É por isso que eles vão naquele muro das lamentações, ali bate a cabeça, e são as mesmas pessoas que estão pisando dentro de Jerusalém, nesse exato momento, se cumprindo aquilo que estava escrito, que Jerusalém seria pisado pelo gentio. Muito forte. É a maior bomba, sabe, dessa semana, que vocês vão ficar, sabe, maravilhados, aqueles que não de arrojo. Então era esse Deus que Adão dizia, né, que, perdão pessoal, que ele servia com medo. E quando eles pecam ali, eles passam a servir esse Deus morte. A morte entra através, por isso que o salário do pecado é a morte, né? Então isso é muito forte, isso é muito, sabe, para os dias de hoje, né? Era esse Deus que ele falava e não do Criador, Yahweh. Que quando eles obedecem ali o Criador, né? Eles passam a servir a esse Deus. É por isso que a Rússia diz, né? Dos dois senhores, dos dois caminhos, das duas portas, né? Ou você serve, e hoje uma minoria muito pequena conhece o nome verdadeiro de Yahushua, até pessoas que conhecem Yahushua estão servindo esse Deus morte, Deus estrela, Deus cruz, o Deus desse século, Deus do caos, Deus do terror. A terra, todas as palavras que se encontram na Bíblia do Almeida, corrigida, católica, judaizada, são todas para blasfemar, sabe, profanar o nome do Criador, o povo, a cidade, os rios, tudo que você imagina, né? Eu vou responder um amigo nosso aí, né, que está falando a respeito de Maria, de José, né? Não vou dizer o nome aqui, vai saber que eu estou falando para ele, né? Ele perguntando para mim a respeito de... O irmão, diz uma coisa para você. Você já começou por aí por uma mentira, né? Você disse que Maria, que Eva, que Maria é a nova Eva do Novo Testamento, né? E que o Jesus, né? Me parece que você falou aí, né? É o Adão, né? Como pode Adão é pai? Como pode um pai ser filho, né? Já começa com uma mentira, né? Então, toda vez que o sistema tenta se explicar, ele mais se complica. A história de Eva é a história de Eva, a história de Maria é uma história mentirosa que nunca existiu. Que foi colocada, até assim como também no Novo Testamento. É por isso que se cria o Novo Testamento e o Velho Testamento. Você vê que as pessoas que hoje, se você fala de dízimo, eles falam, nós vivemos na graça, não na lei. Mas o dízimo que eles cobram, no livro de Malaquia, está dentro da lei, assim como eles dizem, que não existe esse negócio de velho e nem novo, né? Tudo é uma coisa conjugada com a outra. E quando você tentou me explicar, você sabe, me ajudou muito, que você sabe, me lembrou de uma coisa que eu havia esquecido de falar sobre Maria. O dogma da Maria concebida sem pecado, essa grande bandeira, né, que é a Igreja Católica, que é a mãe de todas as abominações da terra, porque dela, de Constantino, sabe, das entranhas do cristianismo católico, romano, é que sai todas as religiões, sai o ateísmo também é uma religião, para você que não sabe. Ali sai, sabe, o evangelismo, o budismo, sai o islamismo, o hinduísmo, sai todas essas coisas de ismo, o evangelismo. Se existe uma verdade que eles criou ali, e essa verdade, a única que sabe que eles criam ali, eles falam que Maria foi concebida sem pecado. E a única pessoa que foi concebida sem pecado, só existe duas pessoas na Terra concebidas sem pecado. Sem um ato pecaminoso, né, de um relacionamento amoroso de um homem com a mulher. Foi Adão e Eva, feita pela mão do Criador. Porque todos nós, você que está aí, todo ser humano do planeta Terra, uma criança que nasceu agora nesse exato momento, ela nasce embaixo de um pecado, de um relacionamento amoroso de um pai com a mãe, de uma mulher com um homem, e de um homem com a mulher. É por isso que eles colocam essa história em cima de Maria para criar essa falsa morte, essa falsa ressurreição. Do mesmo ventre, né, aonde entrou ali o pecado, que entra pela boca, né, o ventre, né, a pessoa é contaminada, ela perde aquela glorificação que ela ganhou de arroxo, de arro, né?
também ia sair daquele ventre a salvação através da pessoa de Yahushua, concebido pelo Espírito do Altíssimo ali no seio, no ventre de Eva. Então isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Você vê, toda vez que o sistema tenta se explicar, ele nos ajuda muito mais ainda, né? Além de se complicar, dar um tiro no próprio pé, eles nos ajudam. Então esse dogma de Maria concebida sem pecado, ele está em cima da pessoa de Eva e não de Maria, porque é uma mentira tão grande. Se você for buscar a genealogia de Maria dentro de qualquer Bíblia, você não vai achar. Vai achar de José, né? Jacó gerou a Yosef, gerou a José, né? Marido de Maria. Ali a genealogia ela só podia ser de José se José tivesse gerado ali, né, o Salvador, sai dentro do ventre dele. Né? E pelo que eu sei, nenhum homem pode gerar um filho, porque ele não tem ventre e ele não é uma mulher, né? Não é verdade? Então você vê que a própria história já começa a mentir ali, né? Marido de Maria, que não tem nada a ver. E a Rússia nasce, né? De Eva, né? No caso é o seu Jesus, que você defende tanto esse nome, né? Fala de arroz, mas defende esse nome. Ele nasce, se fosse ele mesmo, o Salvador, nascia de Maria e não tinha nada a ver com o pai, que era um pai adotivo, né? Ele não tem nada a ver de seu sangue, né? Ele vem em pele, osso e carne e não tinha nada a ver com o pai, que ele não tinha nada a ver. Ele nasce do fruto do relacionamento, né? De um relacionamento divino, né? Do Espírito Altíssimo com Maria, que vem ali e cobre ela, né? Se esse fosse o caso, ela fosse realmente a mãe do Salvador. Mas isso acontece lá no passado, né? E o livro de Apocalipse diz isso aí fortíssimo, né? Então, meu amigo, sabe, toda vez. E essa coisa de salve rainha, isso não existe na sua Bíblia, né? Isso foi criado pela Igreja Católica, nas entranhas do cristianismo, né? Salve rainha, crê em Deus Pai, isso nunca existe, você nunca vai ver essas orações em nenhuma Bíblia. Ah, mas eu vi lá na minha Bíblia, foram colocadas pelos padres. Foram colocadas por esses padres, né, que se encontram no livro de Jeremias 8:8, os falsários, escribas hipócritas, né, que traduz ali, fazendo com que toda a lei fosse blasfemada, coloca as leis deles, né. E essa semana, quando eu for falar de Jerusalém, né, quando eu for falar que Jerusalém é aqui, e falando daquele Israel da ONU, daquela Jerusalém da ONU, vocês vão ficar, sabe, maravilhados, e outros vão ficar, sabe, assustados. Uns a me amar, né, as coisas de arroz que eu não tenho, quem sou eu para alguém me amar, né, mas outros vão me odiar muito mais ainda, né. Então, pessoal, toda essa história, né, ela foi, sabe, arquitetada para confundir as pessoas, né. E a Bíblia que você está lendo, né, tanto Almeida corrigida, atualizada, revisada, não se corrige nem atualiza, né, e nem se revisa nada daquilo que eles chamam de sagrado. Você vê que aí já tem uma grande mentira, né? Como você vai revisar aquilo que eles chamam de sagrado? E essa é a palavra de Deus, né? E o Deus que eles falam é o mesmo Senhor, é o mesmo Javé, é o mesmo Jeová, é o mesmo Iavé, é o mesmo, sabe, Yahusha, né? É o mesmo Hashem, sabe? É o mesmo Deus que fala para Yahushua ali no deserto: eu tenho vários nomes, eu tenho legiões de nome, e todos os reinos e as glórias da terra são minhas, porque foi me dado por um pouco de tempo. Então, esse é o Deus cujo Adão falava dele ali, né? Quando a pessoa, e o maior sacrifício que tem é obedecer, quando a desobediência ela vem através daquela, né, daquela teimosia ali, e que ele se curva ali para a serpente, né, e faz aquilo que Yahweh tinha mandado não faça, o Deus morte, ele entra através da maldição do pecado, que é a morte mesmo de morrer, né? E toda a humanidade, sabe, uma cópia daquele Deus, né, é introduzido ali neles, eles perdem ali a glória, que quando Yahweh diz ali para os anjos, né, todos eles ali, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era a imagem e semelhança do nosso Salvador Criador, não nesse corpo aqui. Então isso é muito forte, né? É por isso que o Deus desse século, né, ele entra ali, através do animal serpente, foi uma serpente mesmo, já viu no apócrifo ali, né? A serpente é um dos animais mais bonitos que existiam no paraíso. Ele convence ela vai. É por isso que ela perde também ali a sua essência, né, que ela era um animal bonito, ela fica sem, né, perde todo aquilo que ela tinha de bonito, ela fica, sabe, Yahweh também joga nela maldição, né, e você vai comer agora o seu próprio ventre, e aquilo também que o próprio Deus também, que era a forma dele, né, a forma dele era aquela ali, uma serpente, muito mostrada em desenho, em filmes de Hollywood, uma serpente
outra hora um dragão com 2 cabeças, está no emblema da Marinha, que a irmã Neide Lima mandou para mim, né? Isso é em todos os emblemas, a serpente está no símbolo da OMS, né? Ela está em tudo, né? Ela está em tudo, assim como a estrela, assim como a cruz, né? É por isso que dentro de Jerusalém existe a Praça dos 3 Poderes, dentro da terra brasileira. Para quem não sabe, Jerusalém é o Brasil e o Brasil é Jerusalém, né? Os 3 poderes, né? Que comanda todas as esferas, né? Política, criada através da religião, né? Toda a esfera financeira, a esfera, sabe, bélica, militar, está tudo dentro desses 3 poderes, comandado por esse Deus desse século. Livro de Salmo. Livro de Salmo. Salmo 2, né? Aquele que habita no céu se rirá, né? O Senhor zombará deles. Estou lendo aqui, vou ler todo esse capítulo, estou lendo aqui alguns versículos para você entender. Aqui fala também sobre o nascimento de Arruxo, né? Então lhes fará na sua ira, e no seu furor os confundirá, né? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Quem está falando isso no caso, né? O próprio Yahweh falando, né? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto, né? Ó Yahweh, né? Aqui está falando o Senhor, me diz, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu estou lendo essa parte aqui, vocês veem uma passagem que se encontra também em outro livro aqui, né? No livro de Apocalipse, para quem acha que não, né? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu o esmigalharás com uma vara de ferro, tu o despedaçarás, né? Como um vaso de oleiro, né? Então, aqui, no versículo 9, está falando, sabe, que esse rei, ele ia gerenciar, né? Todas as nações, né? Com vara de ferro. Reger as nações, né? Eu lá esquecendo aqui a palavra, né? Reger todas as nações com vara de ferro, né? Com seu cetro de ferro, né? Era esse rei. Quem é esse rei? O próprio Arruxo. O próprio Arruxo. Isso está no livro de Salmo. Isso também se encontra no livro de Atos 3, né? Quando Shaul fala desse rei ali, fala do livro de Salmo. E é o mesmo que se encontra, né? Ó, aqui, ó. É o mesmo que se encontra no livro de... Perdão. No livro de Apocalipse. Apocalipse 12, né? E deu à luz um filho, né? Um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso se encontra em Apocalipse 12, versículo 5, que eu já falei sobre isso aqui. Falando de Arruxo. E quem foi que deu essa luz a essa mulher? Que deu a luz a ele, que mulher deu a luz a esse filho, perdão, a esse rei, que ia reger nações com vara de ferro? A própria Eva. E não foi Maria. Maria foi introduzida, ela nem existiu. E tanto é que Maria não existiu, que você vai ver que o próprio João Batista não conhecia Arruxo. Contrariando tudo que diz a Bíblia, que foi escrita a bel prazer, com mentira e com engano, para enganar todas as pessoas que estão sob o domínio desse Deus que tem enganado o entendimento e cegado toda a humanidade. Você vê que o próprio João Batista diz ali, né? Quando ele manda seus discípulos procurar por Arruxo, é tu mesmo, né? Ou temos que esperar um outro? Se fosse Arruxo, ele saberia quem era o primo dele. Antônio Carlos, mas diz que toda a história foi criada por Eusébio Sinfônio de Jerônimo, foi criada por Zwingli, foi criada por João Ferreira de Almeida, e Eusébio Sinfônio de Jerônimo, ele chega a reclamar desesperadamente: vocês não podem cometer, sabe, uma loucura dessa, com medo de todas as pragas que acontecem no livro de Apocalipse, ia cair sobre ele. Pegaram uma história verdadeira e transformaram essa história em mentira. Em mentira. O próprio Eusébio Sinfônio, existem documentos, tanto na Igreja Católica como na Igreja dos Reformistas Protestantes, que conta essa história. E todas as pessoas
que, bem intencionada, todas as pessoas inteligentes que colocam a sua inteligência a serviço, sabe, do Criador verdadeiro, sabe essa história. E muitos também que estão aí nos tempos de pedra, enganando aí na mídia. Sabe essa história. E por que eles não contam? Porque no dia que eles contar, eles vão voltar ao seu estado de antigamente, para a sua pobreza. Porque a riqueza, o dinheiro, né? O cujo dinheiro seu, o real, nas terras de Jerusalém, o dólar também, né? A gente todo o dinheiro do mundo todo, né? Eu estou falando do nosso aqui, está escrito, né? República, e Deus seja louvado, com aquela imagem do seu Deus, do seu Cristo Redentor. É só colocar uma barbinha naquela mulher, né? Ali é a imagem feminina do Cristo Redentor. A outra se encontra na ilha de Manhattan. Esse é o Deus que tem cegado as pessoas através do dinheiro, das glórias e o reino desse mundo. É por isso que as pessoas não conseguem, sabe, se levantar. Estão presas num hipnotismo tão grande, numa escravidão tão grande, que quando você fala a verdade, elas reagem. Hoje estava na rua, a pessoa me viu com a camisa Yahushua, hoje aqui numa padaria, acha lá, esse é o nome verdadeiro do Criador e tal, em hebraico, né? Eu não dou nenhuma ideia para ir trabalhar, ia fazer um outro extra de dia, né? E ele falando ali, só disse para ele, ó, a língua que você fala que estuda hebraico, essa língua, sabe, é uma língua Yiddish, indo-europeia, alemão. Uma hora falando sobre isso aí, falei para ele, sabe? Não é a língua daquele povo, sabe? É a língua daquele povo que tá lá. Mas não é a língua do povo verdadeiro que é os pretos. E fui embora, da hora a gente fala sobre isso, né? Então, pessoal, a mesma passagem que se encontra no livro de Salmo 2, né? Que você acabou de ver agora, né? No versículo 9, a mesma se encontra no livro de Apocalipse 12, versículo 5, né? O livro de Romanos, né, 5, uma irmã mandou para mim aí falando, né? A palavra ofensa está falando de Eva. Eles trocam por ofensa para você não entender. Assim como muda o nome de rio, o nome de cidade, o nome de povo, o nome de nações, né? Sabemos que quem entrou aqui foi os medos, os persas, né? Foi os babilônios, os sírios, né? Assim que a Bíblia diz, né? Mas sabemos que esses nomes, né? São inglês, francês, holandês e espanhol. Muito forte. Muito. E isso são coisas para os dias de hoje. E as pessoas que morrem na guerra, em todas as guerras, né, que a quem eles chamam de judeu, são igreja. Nunca foi os judeus BBB da ONU que estão hoje lá naquela falta de Jerusalém. E espalhado também por todo mundo. Eles que dominam todo mundo. Eles que criam essa mentira. E é uma bomba que eu falo deles essa semana, tá? Uma bomba, né? Eles conhecem o nome verdadeiro do Criador, e tanto é que os seus líderes lá hoje levam o nome do Criador. Benjamin Netanyahu, né? De vários outros, se você procurar, né? De todos eles ali, muitos deles levam o nome do Criador. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque se cumpre o que está escrito no livro de Números 6, 27. Coloca o meu nome nos filhos de Israel e eu os abençoarei. Mas os filhos de Israel que Yahweh está falando são os filhos do homem. Yaakov, né? Yashoru, a 15 apelidos de Israel. Israel nunca foi uma nação, mas era um homem. E esse nome nem existia em Israel. O nome é Yaakov, Yahweh muda para Yashoru. Nunca foi Israel. Israel também é um nome, sabe, fictício, aí colocado pelos judeus, barbudinho. E são esses mesmos, jesuítas, padres jesuítas, né? E falsos pastores, tanto evangélicos quanto os católicos, que criam todas as religiões do mundo. E ainda pessoas que defendem, né? Essas pessoas, né? Com unhas e dentes, né? Mesmo falar de salve rainha, ali fala de Eva. Essa salve rainha foi criada pelos ingleses, né? Deus salve a rainha, né? Falando da rainha. Cantado um hino em inglês, né? Deus salve a rainha. Assim também, como diz no próprio hino também americano, que também é Inglaterra, né? Deus, né? Salve. Deus abençoe a América. Muito falado pelos presidentes, né? Não está no hino, mas sempre usa essa palavra, né? Que Deus abençoe a América, né? Isso é muito forte, pessoal. Sabe? São coisas, né? E também usado muito no Brasil, né? Deus cuide de nós, Deus me livre, né? Até que Deus nos ajudou. E tantas coisas sobre Deus. O Deus que está na nota de R$1, de R$2, de 10, de 20, de 50, de 100, né? Agora vai sair de 200, né? Tá sempre escrito lá, né? Em letras pequenininhas. Deus seja louvado. A imagem dele, né? E do outro lado escrito República, né? A religião e a República andando junto. Acorda para a vida, irmão. Sabe? Acorda para a vida. Vocês precisam acordar para a vida. O livro de Isaías 61, né?
O livro de Isaías 61, eu quero que você preste bastante atenção nele, né? É por isso que nós temos que pesquisar todas as passagens que falam, sabe, da mãe da geração, né? Em mim será bendita todas as gerações. Em mim será bendita todas as gerações. Eva falando, né? É muito forte. Se você não pesquisar, você sabe, não tiver muito, sabe, com a mente afinada, você não vai ver nada. Vai ficar falando que Jesus, sabe, que Maria, né, e José, e esses deuses, né, criados, né? Tudo, sabe, uma conectação, né, de uns deuses também egípcios lá, né? De babilônico, né? Assírio. São os mesmos deuses que estão aí, né? Comandando o mundo com mãos de ferro, né? Se você vai buscar no livro de Ezequiel, tá Leviatã, o dragão e a serpente, são três também, né? Muito forte, né? Isso aí, né? Falando dos três demônios, né? São três eles, poderosíssimos, né? A Bíblia fala só de dois, do diabo e do Satanás, né? Do inferno e a morte, né? Mas sabemos que são dois, são três eles, né? Poderosíssimos. O livro de Isaías 61 fala a salvação é proclamada. E essa passagem do livro de Isaías 61 fala de Eva. Antônio Carlos do Messias? Também, claro. Se fala da mãe, tem que falar do filho, né? Por que a mãe e o filho? Porque o filho é filho do Altíssimo. E o próprio Arruz sempre diz isso aí, né? Lá no livro de Yohanan, de João, é onde mais fala isso aí, né? E Arruz se declara, né? Não só igual, mas também filho e igual ao pai, né? O Espírito de Yahweh está sobre mim, né? Porque Yahweh me ungiu para pregar as boas novas. Está falando aqui dele, né? Do próprio filho, né? Mais uma passagem, no livro de Isaías 61, né? Yashoyahu é o nome verdadeiro dele, né? Yashoyahu, né? Um fala Yashoyahu, né? Fala a palavra Yashoyahu, né? A gente fala correndo, né? E a sua posteridade, versículo 9, né? Será conhecida entre as nações. E os seus descendentes no meio dos povos, dos quantos os viram, os conhecerão como semente bendita de Yahweh, que está falando do Senhor, né? Semente bendita de Yahweh. Olha para você ver. Regozamiei muito. Aqui está falando do Senhor, né? Em Yahweh, né? A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atativo, né? E como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz o seu renovo, como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim Yahweh fará brotar justiça e louvor para todas as nações, né? Regozar-me-ei muito em Yahweh, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com manto de justiça. Até aqui. Isso aqui, Eva falando. Ah, Antônio Carlos, eu sei que vocês vão jogar pedra, né? Todos aqueles que não estão, sabe, envolvidos com essas coisas, né? Antônio Carlos, onde é que você virou isso aí? Livro de Isaías, 61, versículo 9, versículo 10. Toda essa passagem aqui, Eva falando. E eu vou mostrar para você que não é nenhum engano. Livro de Lucas 1, sabe? Falando aqui do anúncio do nascimento de Arrush, né? Falando que Jesus nunca foi, né? Já falei sobre isso aqui, né? Eva estava disparada com Adão, noiva de Adão. É por isso que Arrush chega para ele e diz: olha, antes de você casar com Adão, você vai casar com Adão e vai ser a mãe de todas as gerações da terra, né? Mas de você vai nascer primeiro o primogênito da criação, que é o meu filho, Yahushua, porque a salvação ela tem que vir de mim. É isso, né? Que ela vai, o dragão tenta lhe matar, né?
não consegue, ela é colocada num lugar, num retiro, num refúgio, ela fica ali por bastante tempo, depois ela volta para Adão, e ali sim, toda a geração da humanidade segue-se, né? Debaixo de pecado e de morte, mas com uma promessa de salvação que é feita ali para eles. Isso é muito forte, isso é para quem crê, isso é para quem sabe, não é para quem está aí, né? E essa promessa falada, sabe, vai ser passada, né? Por todos aqueles ali, depois mais tarde, né, Esaú vende, né? A troca no prato de lentilha. Era isso que era falado no ouvido do filho primogênito. Olha, vai vir um Salvador, você tem que contar isso para todo mundo. Noé, até nos dias de Noé, depois Noé, né? Muito forte isso aí. Respondeu, né, versículo 35, respondeu o anjo e disse, né, descerá sobre ti o Espírito do Altíssimo, né, o da verdade, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, né, nunca foi pela sua luz, né, pelo que também santo que te há de nascer será chamado o Filho do Altíssimo, né. Isso aqui nunca foi sombra, tá, pessoal? A sombra é colocada para falar do Deus morte, né, assim como todos os livros falam desse Deus morte, né, o Cordeiro que morreu, mas ali fala, você viu no Apocalipse, né? Viu o cordeiro que estava como morto, mas estava em pé. Como alguém está em pé, você está morto, né? Falando de Deus morte. Aqui foi a luz, né? Esse que a luz vai descobrir, né? E esse que também, ó, tá vendo? Isabel, nada a ver uma coisa com a outra, né? Então vamos aqui, né? O cântico de Eva, aqui é escrito Maria. E disse então Eva, aqui está escrito Maria. Eu não vou falar Maria, não foi a Maria que falou isso aqui. A minha alma engrandece a Yahweh, né? E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Regozijar-me-ei muito no Yahweh, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque ele vestiu de vestido de salvação e me cobriu com o manto de justiça. Eu li agora no livro de Isaías. Vou voltar a ler de novo aqui, ó. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Tanto no livro de Isaías 61, como no livro de Lucas 1, no versículo 46, 57, 48, Eva falando e nunca foi Maria. Eva falando e nunca foi Maria. Porque atentou na baixeza de sua serva. Por que baixeza? Porque ele não atentou, sabe, naquilo. Quando a pessoa briga com a outra na rua, né? Qual a primeira palavra que ela fala? Quando, né? Principalmente as mulheres, né? Você é muito baixa, você é isso, você é aquilo, aquilo outro, né? Não se atentou, sabe, para aquilo que ela tinha feito, né? Para a humilhação do seu pecado. Ou você acha que quando Adão e Eva pecou, né? Eles ficaram assim, não, pai, pequei. Eles tentaram se matar por várias vezes. Eles tentaram tirar cabo, sabe? Quando eles saem naquela terra, eles não conheciam nem sol, nem lua, terra com pedra, sabe? Terra pedregulhenta. Eles não conheciam nessa terra que nós estamos pisando nela hoje aqui. As aves que eles viam ali, sabe? Eles ficaram desesperados. Eles não conheciam nada. Quando a noite chegou, meu amigo, a história de Adão e Eva é uma das histórias mais bonitas que existe na Bíblia, que você ainda não conhece, porque ela foi tirada de você. Ela foi tirada de você para você não conhecer mesmo. E quem fez isso? Essa semana eu vou mostrar novamente essa bomba, aquela Jerusalém, aquele falso Israel criado naquele lugar, em 1948, são todas as pessoas, ingleses, franceses, espanhóis, holandeses, que ali vivem. Ali é a elite dos judeus da ONU. Eu não estou falando do povo, e nem estou aqui, sabe, dissimando ódio nas redes sociais, né? Porque nós amamos todo aquele povo que está ali. Nós estamos falando da elite. A mesma elite que comanda, sabe, a política, bancos e religiões do mundo todo. Não daquele povo que está ali salariado. Que muitas igrejas também estão ali, e muitos pretos e arrudim também estão ali. Mas as pessoas, sabe, é uma equipe, sabe, é uma elite muito pequena que comanda o mundo todo. Que comanda o mundo todo. Essa mesma elite que está, sabe,
criando tudo que você está vendo aí, essa pandemia, né? Para matar, sabe, pretos, indígenas, latinos, para acabar, para exterminar, para, sabe, concretizar aquilo que eles fizeram um dia. Livro, sabe, de Salmo 83, versículo 4, versículo 12. Isaías, Jeremias 11, sabe, 19. Vamos cortar, para que não haja, sabe, memória, nem do nome do Criador, nem do nome, sabe, do povo, cidade, rios, vamos mudar tudo, né? Mas o Criador, eles ainda guardam o nome. E isso se encontra na Bíblia, Almeida, revisada, corrigida, atualizada, na Bíblia Católica, todas as edições da Bíblia Católica e também na Bíblia judaizada. Todas as religiões do mundo, ela foi criada para ocultar toda a verdade e criar também a política e criar também a República, que foi criada nas terras de Jerusalém em 1889, né? Nasce a religião, depois nasce a República. Nasce a cruz, depois a estrela. E isso, ó, desde que o mundo é mundo, esse símbolo existe. Isso é muito forte. Então, que no livro, sabe, de Lucas, né? É a própria Maria falando, né? Porque ele não atentou para a baixeza da sua serva, né? E lá também fala, né? Porque ele me cobriu com manto de justiça, com manto de salvação. Então o pecado deles é tão grande, sabe, que eles tentam se matar, eles ficam envergonhados o tempo todo, né? Eles não querem comer, eles tentam jejuar, ver se, sabe, Yahweh muda ali, sabe, o seu intuito de voltar para ele. Yahweh diz, não vai voltar. Vocês precisam comer. E quando eles comem pela primeira vez, né? Eles sentem o estômago pesado, né? Quando vem deles pela primeira vez, ali, que eles, toda vez que você come, você vai ter que jogar fora aquele alimento, né? Que isso vai acontecer. Eles não sabem nem como fazer. Sabe, eles não conhecem esse corpo que estão neles, né? Eles perdem a essência, eles não veem mais o Criador, eles não veem mais os anjos descendo, subindo, né? E aí, a serpente, né, a morte começa a dominar eles, né? De uma forma que você jamais imagina. E tem dominado até nos dias de hoje. Todo o planeta Terra adora esse Deus morte. Está, sabe, cerrado, embaixo de pecado, embaixo de mentira, embaixo de engano, embaixo da maldição da morte. E só uma pessoa para salvar isso, quando você cria o nome de Yahushua. É por isso que as pessoas que morreram primeiro vão ser julgadas, que morreu se conhecer Yahushua, vão ser julgadas pelas suas obras que fez de bem e de mal. Uns para alegria eterna, outros para vergonha eterna. Esse é muito forte, né? A história de Maria, meu amigo, né? Você que está aí crendo em Salve Rainha, isso nunca existiu. Isso é uma mentira. Um engano. E se você procurar na genealogia, ela nem está lá, né? E quando eles dizem ali, né, que ela foi concebida sem pecado, porque os únicos ser feito sem um ato, sabe, sexual de um homem com uma mulher foi Adão e Eva. É por isso que os dois foram concebidos sem pecado, porque foram feitos pela mão do Criador. E jamais o Salvador, sabe, do mundo, né? Aquele que veio, sabe, em glória, falado no livro de Yohanan de João, né? Vimos o verbo se fez carne e habitou entre nós vimos sua glória. Não ia sair de um ventre contaminado, feito em pecado. Mas ele foi feito ali por uma verdadeira mesmo, virgem mesmo, né? Porque ela não tinha conhecido nenhum varão, porque ela tinha sido feita pela mão do nosso Criador, né? E isso é muito forte. E a Bíblia relata no livro de Apocalipse, né? Uma virgem. E o próprio livro de Isaías, uma virgem concebeu e um filho nos deu, né? O filho, o próprio Criador, o próprio Salvador. Isso é muito forte, é muito forte, né? Porque se fez grandes coisas e poderoso e santo é o seu nome, né? E a sua misericórdia de geração a geração e sobre os que o temem, né? E com seu braço sobrou valorosamente e dissipou né, o soberbo no pensamento de seus corações. Então todas as outras, a Bíblia, tanto João Ferreira de Almeida como a Bíblia Católica, ela está cheia de verdades, muito pouca, e mentira, de muito, né? E você precisa garimpar. Então, pessoal, o livro, sabe, de Romanos, né, 5, também fala de Eva, e tudo está cheio, e você precisa procurar. Está repleto, está falando de Eva, falando, sabe, do nosso, né, pai de criação, Adão, né? Que é o pai de toda a criação. É por isso que somos descendentes de Deus, de Adão e Eva, né? E é por isso que a Bíblia diz, né? Somos irmãos ali, os próprios crentes, os próprios protestantes sempre falam isso aí, né?
chamam Jesus de nosso irmão lá, né? Mas nunca foi Jesus, esse Deus branco, né? Do olhinhos azuis, que é o mesmo Deus desse século, né? Se passando por essa criatura bonitinha, mas no fundo ele é um dragão, uma serpente, né? Uma leviatã, né? Então, meu amigo, fique esperto, né? Vá ler tudo aquilo que a gente fala, procura, né? Livros de história, sabe? Os apócrifos, né? Que chegaram até nós no dia de hoje. Fazendo-se cumprir o que está escrito no livro de Daniel, né? Não se preocupe, Daniel. Um dia a ciência vai se multiplicar, né? Vai chegar a tecnologia, os homens vão correr de um lado para o outro buscando informações, e essas informações vão estar a serviço de todas as pessoas ali, né? E hoje estão aí no nosso serviço, né? Podemos falar de Arusha e ser visto e falar, sabe, ouvido o nome dele, né? Falado e ouvido por toda parte do mundo, né? Em um piscar de olho. Então, um forte abraço, né? Fiquem firmes com Arusha. E mais uma vez falando da bomba, né? Falando de Israel, do nome do Israel da onda, da Jerusalém da onda, né? Que nunca foi Racholaim aqui, né? As terras de Azaré, as terras, sabe, americanas aqui, que se encontram na América do Sul, Central, né? Muito forte. Pessoal, um forte abraço e fiquem firmes com a Arusha. Até um próximo vídeo, até uma próxima história, tá? E tudo que nós falávamos, vocês procuram lá, né? E não siga ninguém, siga a Arusha, para você não ficar aí nesse erro, nesse engano, né? Nessa mentira, né? Batendo cabeça, lutando com uma coisa, sabe? Que você, toda vez que você explica, você se complica, né? E é até bom que você tenha nos ajudado, né? A enxergar a coisa que nós, às vezes, né? Ficamos perdidos aqui. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo aí.